boa tarde, queridos amigos, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, assim como ele nos falou: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não é a paz dos homens, porque os homens ainda não sabem viver em paz. Portanto, sigamos com a paz do Mestre Jesus. Dando continuidade ao tema que eu trouxe na semana passada, não esperava que eu voltasse tão rápido assim, logo uma semana depois, mas cá estamos nós. Estendendo o tema da caridade, hoje falaremos sobre a caridade com Jesus. Porque nós falamos muito sobre caridade, mas nós entendemos a caridade ao nosso redor, individualmente, no máximo entre a família ou os amigos. Mas sempre esquecemos de Jesus, esse mestre que nos traz o que é caridade. Para entender a caridade com o mestre Jesus, é preciso nós entendermos que quando nós nos condoemos, quando nós entramos em compaixão, quando nós olhamos para um irmão e aquilo nos incomoda de alguma forma, nós estamos aprendendo a caridade. Porque quando nós nos condoemos, nós estamos vendo a nós mesmos. Quando encontramos um irmão abandonado pelas ruas, estamos vendo a nós mesmos, porque esse irmão também é filho do mesmo pai. Também teve a mesma origem que nós. Passa por momentos de provas, de expiações, às vezes escolhidas por ele mesmo. Não ouviram os conselhos dos pais, não deram valor ao estudo, não deram valor à família, ou sofreram grandes traumas, grandes decepções, que não suportaram e caíram nas ruas abandonados, ou foram expulsos de casa por questões de opção sexual, ou porque a filha ficou grávida, não importa. Algo os levou para as ruas, algo os levou para o abandono, algo os levou para a solidão. Porque o que há de mais cruel naqueles que vivem sozinhos, abandonados, é a solidão. Não tem com quem conversar, a não ser com as palavras, com as vozes que estão em suas mentes. Quando nós nos encontramos com eles, abandonados nos asilos, nas casas de caridade, quando nós nos encontramos com eles abandonados nos hospitais, ou mesmo abandonados no fundo de um lar, nós precisamos entender que a prática da caridade é quando nós nos condoemos, quando nós sentimos em nosso coração algo que nos entristece. Essa é a caridade com Jesus, porque nós estamos vendo aquele ser vencido, aquele ser abandonado. Nós estamos nos reconhecendo nele como a imagem e semelhança de Deus que o Mestre nos fala. Porque ele é nosso irmão. Porque é necessário considerá-lo com compaixão. Que poderíamos ser nós que ali estaríamos. E precisamos socorrê-los de alguma forma. Ajudando-os de alguma forma, como o nosso irmão acabou de falar aqui. Agradecendo a generosidade de cada um de vocês ao doarem aquilo que têm excesso dentro do lar, colocando ali no carrinho da porta da nossa casa. E isso é distribuído. E vai aliviar sofrimento, frio, fome, calçados em pés descalços. É dessa forma que nós vamos aprendendo, que é protegendo o outro, que estamos sendo caridosos com Jesus. Amparando o outro, nós estamos sendo caridosos com Jesus. E essa caridade, temos que, no momento que a praticarmos, seja na casa espírita, seja individualmente, seja na família, seja em algum outro processo, nós estamos amparando o outro. E vejam, estamos amparando a nós mesmos.
Porque quando praticamos a caridade em nós, nós começamos a entender o sentido da caridade com Jesus. Não se trata da doação que muitos fazem, que humilha, do oferecimento das coisas e pertences que estão inúteis, dos excessos que estão entulhando os nossos móveis e estão mofando nos nossos armários. Não é caridade, nem para conosco, quando estamos com tudo aquilo dentro do nosso lar e não os levamos para aqueles que necessitam. Nos apegamos de uma forma egoísta à questão daquilo que compramos, ganhamos ou encontramos. Assim sendo, não é caridade também quando um ente querido nosso parte e nós nos apegamos às coisas desse ente querido, fechamos o quarto, não mexemos em nada, para que não possamos violar a lembrança daquele que partiu. Quanto equívoco da nossa parte, porque não somos caridosos nem para com aquele que partiu, seja o filho, seja o pai, seja a mãe, seja o esposo, seja a esposa, porque nós estamos valorizando aquilo que ficou para trás. Não estamos pensando no espírito daquele que partiu, mas que ainda está presente conosco. E nos apegamos a essas inutilidades e não doamos, não distribuímos. Somos egoístas em nós mesmos. Somente quando nós aprendermos que precisamos doar de nós, daquilo que pertence a nós, é que nós, como indivíduos, como filhos de Deus, como irmãos em Deus, nós começamos a nos salvarmos como almas, como espíritos, que estamos nos desapegando do mundo material. Mas quando nós ainda não temos essa visão, e quando nós já temos a visão, mas ainda não a praticamos, vejam que interessante, nós não nos libertamos das nossas paixões. Somos apaixonados pelo carro, somos apaixonados pela casa, somos apaixonados pela joia, somos apaixonados pela roupa. Nós não desapegamos, nós não desescravizamos da posse que nos deixa infeliz. E a posse que nos deixa infeliz é aquela posse que nos impede de nos unirmos com Jesus, nos unirmos com o amigo espiritual, nos unirmos com os irmãos que estão à nossa volta. Nós não estamos praticando a caridade que Jesus nos ensinou. E Jesus nos ensina a caridade de inúmeras formas. Vejam, quando Jesus está na cruz, e ele olha para a multidão, todos conhecem essa passagem, e ele diz, perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Não é porque Jesus falou por falar. Jesus exerceu a caridade para aqueles que não sabiam o que faziam. Então ele está nos ensinando que aqueles que não sabem o que fazem se perdem, se desorientam, se perturbam, se desequilibram, se desestruturam. E nós não entendemos o que Jesus nos fala. Que a caridade ela tem que se estender, não somente para aqueles que são próximos a nós, mas ela precisa se estender também para aqueles que cometeram perversidades, para aqueles que cometeram crimes odientos, para aqueles que ainda não compreendem o valor do amor que o Mestre nos ensina. Então nós não vamos conseguir aproveitar essas bênçãos que Jesus espalha sobre todos nós, porque o nosso coração ainda não vibra na caridade. E quando nós ainda não vibramos na caridade, como o Mestre nos ensina, lentamente nós não nos apercebemos do quanto ainda somos egoístas, do quanto ainda somos individualistas, de quanto ainda somos apegados, de quanto ainda somos indiferentes para a dor do outro. Jesus nos ensina
que quanto nós assim vivermos, nós não voltaremos ao reino dos céus, porque estamos acorrentados à terra. A lição do mestre, ela é clara. A lição do mestre não é uma lição que nos ameaça. A lição do mestre é aquela que nos diz: precisam seguir pela porta estreita do amor, da caridade, da bondade, da generosidade. Porque a porta larga do egoísmo, da indiferença, a maioria segue. Por isso que ele nos fala que precisamos ser trabalhadores da última hora. Por isso que ele nos fala que ele nos chama: vinde a mim, porque eu vos consolarei. Eu continuarei sendo caridoso com vocês. Eu estou preparando outras moradas na casa do meu Pai, para receber vocês que seguem a mim. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Quando nós não damos atenção a essas palavras do Mestre e acreditamos que a nós basta ter uma crença. Não, eu sou espírita. Desde a infância, desde família, a minha família toda é espírita. Eu continuo no espiritismo. Eu sou católico, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas entendam que nenhuma crença, nenhuma, vai nos liberar da escravidão a que nós nos permitimos, porque somos apenas adeptos, mas continuamos sem entender a prática da caridade. Não são as crenças que nos libertam, é o que ela nos ensina e está de acordo com o Evangelho do Mestre. Tudo aquilo que está em desacordo com o Evangelho de Jesus não nos cabe, não nos pertence. Não devemos nos enganar. Quando nós sabemos, portanto, que como viver a crença, o que fazer dela em forma de ação, o que a doutrina espírita ensina, o que ela pede que nós pratiquemos, se eu entendo e eu pratico, eu resulto para mim as bênçãos que vêm do mais próximo. Porque ao ouvir, na consciência, à distância, uma oração de uma mãe que sofria porque o filho estava com fome, com febre, com frio, sem agasalho, e chega a caridade material, mas também chega a mensagem de amor de Jesus, essa mãe, quando nós saímos, ela ora por nós, ela agradece, e essa bênção chega até nós. Consequentemente, para nós mesmos, ela exerce caridade. Porque aquele que ora pelo outro, de coração, é caridoso. Não é a crença. Quantos irmãos que eu conheço que são ateus confessos, mas são caridosos. Não acreditam em Deus. Não acreditam na continuidade da vida. Só que no dia a dia provam o contrário do que falam. Porque praticam a caridade o tempo todo. Então não é o que ele professa, é o que ele faz. E nós precisamos compreender que aquele que professa, aquele que diz que crê, aquele que diz que tem fé, aquele que diz que já viveu uma experiência emocional, mas ainda não conquistou a caridade em seu coração, ele está enganando a si mesmo. Ele está mentindo para si mesmo. É uma inteligência, é verdade, mas é uma inteligência que olha para a realidade e nega a realidade. Esse que assim está, porque merece. Esse que está morrendo nos campos de batalha no Oriente, é porque merece. E, portanto, eu não vou colaborar com a Cruz Vermelha. Eu não vou colaborar com os Médicos Sem Fronteiras. Porque se eu fizer isso,
eu estarei prorrogando esse tipo de situação. Se eu não colaborar e ninguém colaborar, acaba-se tudo e tudo recomeça. Vejam que visão equivocada, que visão indiferente, egoísta, abdicando do amor para com o outro que sofre. Então, quando a realidade nos arrebata, quando nós olhamos aqui distante da América do Sul, para o Oriente ou para qualquer outro lugar onde a dor é profunda, onde a dor não tem medidas, e isso altera a nossa consciência, nós estamos seguindo a Jesus, porque entramos em prece para esses irmãos, para o próximo e para o que está distante. Porque assim o Mestre nos ensina: ide em meu nome, curai, aliviai, deixem a minha paz entre eles, expulsai os demônios, expulsai aqueles que levam o mal em meu nome, sejam caridosos. E nós vamos aprendendo dia a dia com Jesus o que é seguir esse Mestre. Então nós podemos mudar a nossa crença. Mas quando nós passamos a viver um clima de normalidade, um clima em que naturalmente eu sou caridoso, eu nunca mais vou ignorar a dor do outro. Nunca mais. E sempre terei em mim uma palavra, que não é uma palavra indiferente, é uma palavra que sai do coração para confortar, para consolar, para levar esperança, para levar paz, para tirar da solidão, da angústia, do pensamento do suicida. E é dessa forma que nós vamos compreender que não podemos e não devemos ser como o doutor da lei, que Jesus nos fala no seu evangelho. Esse doutor da lei buscou Jesus, representando a sociedade que ele era líder. Ele representava a sombra, o egoísmo, a indiferença da dor daquele povo. Ele representava o poder. E ele queria, sim, saber do mestre o que era um homem de bem. Embora ele já soubesse, mas ele não praticava. E ele queria ouvir de Jesus se aquele Jesus que ali se apresentava como enviado de Deus sabia o que era ser um homem de bem. E o mestre Jesus, muito claro, pergunta a ele: o que diz a lei? Olha que inteligência, olha que sagacidade, olha que generosidade. Aquele homem o ameaçando. E ele caridosamente pergunta a esse inimigo: o que diz a lei? O que diz a lei do Pai para nós? O que dizem os Espíritos para nós? O que dizem aqueles que chegam nas reuniões mediúnicas como espíritos e falam para nós como é a vida do outro lado? O que eles nos dizem? É importante entendermos isso. O que diz a lei? O que diz o Evangelho? Quais os 2 mandamentos que o Mestre nos deixa caridosamente? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar e amar. Não tem meio termo. Não é eu quero mais ou menos. Se eu não amo a Deus, eu não amo o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, mas digo que não amo a Deus, eu não amo o meu próximo. Porque o amor, ele é único, não se divide. Quando nós compreendemos esse amor em nós, nós estamos ficando únicos com Deus. Sabemos que muitas tragédias podem acontecer conosco à nossa volta. Faz parte do mundo em que estamos. Muitas vezes teremos dores, passaremos por doenças graves, sofreremos a sensação de abandono,
teremos tristeza, teremos ansiedade, angústia, teremos depressão, teremos melancolia, as doenças do século 21. Mas o Mestre nos ensina, no seu Evangelho, que os tempos seriam chegados, nos alertando que haveria pranto e ranger de dentes. E isso era só o começo. Percebem? Que essa tragédia que nos assusta, que nos impacta, que nos deixa preocupados, temerosos, angustiados, é só o começo. Ai daquelas que gerarão os filhos. Não é uma ameaça. O Mestre está nos alertando para a falta de caridade nossa, porque esses tempos só chegarão se nós não nos tornarmos caridosos, se nós não trabalharmos o amor, se nós não trabalharmos a solidariedade, se nós não trabalharmos a fraternidade. Esses tempos chegarão. O que é que nós estamos semeando? O Evangelho de Jesus? Nós estamos praticando o Evangelho do Mestre? Eis a questão. Então o Mestre nos alerta que aquilo que nós semeamos é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós estamos semeando o quê? Nós aqui já semeamos a compreensão. Nós aqui já estamos semeando o entendimento da continuidade da vida. Nós estamos semeando para os nossos irmãos nas ruas e onde quer que estejamos, que há um futuro para todos. Não importa a dificuldade desse momento, porque esse tempo é transitório. A nossa existência como encarnados é passageira. E tudo aquilo que nos desequilibra, tudo aquilo que nos traz profundo mal-estar é passageiro. Tudo passa. Tudo passa. Mas aquilo que eu semeio não passa. Porque eu colherei lá na frente. Então nós estamos semeando hoje as sementes da caridade que frutificarão em uma outra vida, em uma outra existência. Não importa se será daqui 1 século, daqui 2 séculos, daqui 3 séculos. Não importa se será nesse planeta chamado Terra ou se será em outro planeta. Não importa. O que nos importa é que aquilo que semeamos, nós colhemos. Aquilo que nós aprendemos de bom ou de mal pertence a nós. E aquilo que eu valorizo é o que eu pratico. É o que eu falo. É o que eu penso. É o que eu sinto. Ao olhar para o nosso coração, precisamos saber se o nosso coração é sombra ou se é luz. E quando nós percebemos que em nós já flui uma luz pequenina da generosidade para com o próximo, nós estamos semeando a caridade que Jesus está nos ensinando. No entanto, quando nós vamos avançar um pouco mais, antes de terminar nesses 5 minutos que me restam, como eu sei se o meu coração já tem um pouco de sombra, ou um pouco de luz, ou muita sombra? Quando eu me percebo invejoso, quando eu me percebo ciumento, quando eu me percebo odiento, quando eu me percebo desejando para o próximo aquilo que eu não desejaria para mim mesmo. Saberei como está o meu coração. Porque não nos enganemos. A ligação entre o coração e a forma de pensar, ela é extremamente intrínseca. Elas estão conectadas o tempo todo. Então, numa armadilha que nós podemos armar para nós mesmos. Quando eu gosto da inferioridade, quando eu gosto da miséria se espalhando, quando eu sou indiferente às consequências daquilo que está à minha volta, eu não estou praticando a caridade que Jesus nos pede. Porque o Mestre sempre nos diz: amai
o vosso inimigo. Caridade. Caridade. Quando eu amadureço, quando a responsabilidade espiritual chega em mim, chega na minha consciência, eu nunca mais abandono. É natural. É diariamente. Eu sou aquela consciência que já entende o que Jesus pede. Posso até não conseguir praticar o tempo todo. Posso não conseguir entender na profundidade que outros entendem. Mas não é uma questão de fé. Não se enganem. Eu preciso adquirir fé para depois exercer isso que Jesus me pede. Não é verdade. É uma grande mentira para nós mesmos. A fé não tem nada com essa questão. A fé nós adquirimos ao longo da nossa vida. Eu acredito, eu tenho fé, porque essa situação me mostra algo que me toca profundamente, então eu passo a acreditar. A fé, ela não chega pelo outro. Assim como a caridade não é colocada em nosso coração pelo outro. Não é. Pegue um pouquinho de caridade, meu irmão. Dá muito o que eu tenho. Não adianta. Não tem como. A caridade, ela é cultivada, ela é conquistada por nós mesmos. Assim, 2 minutos para terminar, eu vou dizer algo. Quando nós lemos o Evangelho do Mestre Jesus, nós temos que aprender uma coisa. Todas as vezes que alguém chega para falar com Jesus, que é da parte dos sacerdotes, dos judeus, percebe que não são os romanos? São sempre os judeus que tentam armar para Jesus. E Jesus diz: ai de ti, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ai de ti, Jerusalém, que acaba por causar dor a si mesmo. Então, nós vamos perceber assim, todas as vezes que lemos o Evangelho de Jesus, nós vamos ver a caridade dele o tempo todo. Quando esse sacerdote chega perguntando o que é preciso para se tornar um homem de bem, para amar o seu próximo e quem é o seu próximo, a sombra coletiva daquela sociedade está no coração dele. Ele tem ciúmes do mestre. Ele deseja ter aquele carisma do mestre, aquela naturalidade, aquela bondade, aquela facilidade para falar do Pai. Ele deseja pegar o mestre em uma armadilha, bem ao gosto da inferioridade dele. Porque se ele fosse caridoso e compreendesse a mensagem do mestre, ele não faria aquilo. Não faria. E ele era um adulto, conhecedor das leis, e não querendo amadurecer. Uma criança, não querendo ter responsabilidade para com o Pai, com os céus, não fazendo autoanálise, não fazendo uma análise da sua consciência. Ele era mesquinho. E o mestre pergunta a ele: o que diz a lei? O que diz a lei? Assim nós vamos entendendo, para fechar esse encontro essa tarde, que aquela parábola que eu citei a semana passada do bom samaritano é um poema. É um poema profundo da psicologia de Jesus para com a humanidade. Que aquele que lê aquela parábola, que ouve aquela parábola, que pode ter milhares de explicações, mas se você ouve conscientemente, se você lê conscientemente, você nunca mais será o mesmo. Porque você passa a entender que é necessário para nós compreender a diferença que existe entre cada um. Atender e entender essa diferença entre cada um de nós mostra o estágio evolutivo de cada um como espíritos que somos. Nós somos espíritos nascidos do Pai, mas alguns são mais velhos do que outros.
Alguns trilharam caminhos muito dolorosos e outros já trilham caminhos mais amorosos. E nós vamos aprendendo com o outro que ele está no seu momento, na sua própria forma de ser. Por isso que Jesus nos fala, para que nós possamos ir e fazer o mesmo. Fazer o quê? Praticar a caridade. Fazer o quê? Auxiliar o próximo. Fazer o quê? Libertar o próximo. Fazer o quê? Tornar-se nobre. Porque quando eu auxilio, eu sou auxiliado. Quando eu liberto, eu sou libertado. E quando eu me torno livre, eu sou livre em espírito. Nada do que é material afeta de forma desequilibrante o meu equilíbrio como espírito. Eu não fico depressivo. Eu não me irrito. Eu não me desequilibro. Eu apenas entendo. Por isso que o mestre diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Porque se soubéssemos, o nosso mundo não seria o mundo de hoje. Seria já um mundo de regeneração. E não se enganem, o mundo de regeneração não virá como muitos pensam. Porque o mundo de regeneração é um mundo de caridade. E nós não praticamos caridade ainda. Eis o Evangelho do Mestre. Eis o Evangelho da tarde. Eis o fechar da palestra ou da preleção da semana passada. Então, boa tarde a todos. Que eu possa ter trazido ao coração de vocês e à mente de vocês um pouco mais do Evangelho do Mestre Jesus. Muita luz a todos, paz, bom trabalho nessa tarde. Até o próximo encontro, que eu acredito que não será a semana que vem.